Bom dia, irmãos. Nós hoje estamos começando um novo ciclo de estudos, a revista do terceiro trimestre, que vai estudar sobre a nossa posição como servos de Deus, como igreja, durante a pandemia. Então estaremos com 13 lições em que refletiremos sobre a pandemia e os seus efeitos no nosso dia a dia, como deve ser a nossa postura, como nós devemos nos colocar como igreja diante de tal situação. Nós podemos ver aqui o título da nossa aula: Igreja nunca fecha. Igreja nunca fecha. Então trataremos nessa lição de temas como pandemia, vírus, mortes, perdas. Isso não somente nessa lição, mas no decorrer do nosso trimestre, estaremos trabalhando essa realidade durante as nossas aulas. Começando agora esse trimestre, no quarto domingo de julho, essa revista deve ser concluída, o seu estudo, no mês de outubro. Pelo calendário normal seria setembro. Mas, diante da realidade, do atraso que houve, teremos a conclusão em outubro. Então, irmãos, estaremos agora, nesse momento, orando ao nosso Deus, pedindo a sua direção, e logo após a oração, faremos a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 23, conforme podemos ver aqui pelo quadro. Oremos então, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e te rogamos pela Tua graça, Tua bênção, pela Tua direção. Queremos te pedir, Senhor, que Tu possas tomar, ó Pai, esse estudo que eu farei agora nessa manhã. Pai querido, que Tu nos dê sabedoria e a Tua infinita direção na condução desse estudo. Ó Deus querido, te pedimos que o Teu Espírito possa conduzir a minha língua, o meu intelecto, a minha mente, para que tudo corra bem, para que tudo, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. E que aquele que estiver vendo e ouvindo esse estudo, Senhor, através desse vídeo, possa crescer espiritualmente na Tua graça, no Teu conhecimento. Toma-nos nas Tuas mãos, abençoa a nossa vida, abençoa, Deus, a nossa classe, abençoa, Deus, a nossa igreja, ó Deus, abençoa o nosso país, dá-nos a Tua direção, Senhor. Seja conosco, ó Pai, agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estaremos fazendo a leitura da Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Na revista está colocando a partir do versículo 9. Mas achei conveniente começar a partir do versículo 1 para que tenhamos uma ideia mais completa do contexto dessa passagem bíblica. Então faremos agora essa leitura. Nos diz o seguinte: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois para quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus
deu o crescimento. Isso aí é o versículo número 6. Muito importante. E refletiremos nele nessa lição. Versículo 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, fundamento ou alicerce. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal servo todavia come pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então nós vemos claramente, né, a divisão que a igreja dos coríntios vivia. Eles eram uma igreja carnal, uma igreja que estava muito voltada para as obras humanas. Então eles estavam se dividindo entre os apóstolos, né? O apóstolo Paulo. Apolo foi quem Paulo deixou lá para fazer a continuidade dessa obra. E simplesmente tinha essas duas divisões, mas havia também as duas. Os de Cristo, que seria o certo, né? E os de Cefas. E a igreja dos coríntios era uma igreja com 4 divisões, uma igreja dividida, consequentemente, uma igreja que estava partida, que não tinha uma produtividade espiritual boa, uma igreja que vivia muito dirigida pelas obras da carne. Então, a concupiscência da carne se fazia muito presente na igreja dos coríntios. Então vejamos, nós estamos vivendo um tempo extremamente desafiador. Igreja nunca fecha. Mas por que a igreja nunca fecha? Porque a igreja somos todos nós. Para todos nós, irmãos, igreja é o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo são as pessoas. Então,
mesmo sendo de conhecimento nosso, que a igreja não é um templo, uma construção, aquilo ali é o local onde nos reunimos para adorar, para servir ao nosso Deus. Mas a igreja somos nós. O templo fechado não significa que a igreja está fechada. Prova disso é o que nós estamos fazendo aqui desde o mês de abril, quando começamos com as nossas aulas à distância, em função da pandemia do coronavírus. A nossa igreja não parou. As igrejas não pararam. Não foi só a primeira igreja batista em Nilópolis, mas as igrejas em si se adaptaram a essa realidade, a esse código de conduta devido à gravidade da pandemia que estamos vivendo com a situação do coronavírus. Então, irmãos, templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Porém, a igreja não fechou. A igreja somos nós. As ondas agitadas dos ventos assustaram os discípulos, mas Jesus acalmou a tempestade, como nos diz lá em Marcos 4,41. Aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele não fará, não dará uma solução para esse momento que estamos vivendo? Temos que pensar nessa realidade, nessa situação. É uma questão de tempo. Tudo voltará à normalidade, sim. Mas quem é o Senhor do tempo, senão o nosso Deus? Então não nos esqueçamos deste fato, desta verdade bíblica, e vamos nos apropriar dela e cumprir a vontade do nosso Deus. É claro que é uma esperança motivadora que nos faz, que não nos faz pessoas insensíveis. Lamentamos as vidas perdidas, as famílias enlutadas, lamentamos tudo isso. A solidariedade fala mais alto e ela precisa estar presente no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. A igreja de Jesus nunca fecha. Como disse no Pedro, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mateus 16, 18. Muito menos um vírus. Isso é uma coisa passageira, é uma coisa muito séria, sim, mas não é um problema eterno. Nada detém a marcha do povo de Deus, mesmo em quarentena. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, capítulo 2, dedicou-se a tratar as causas da divisão na igreja, enfatizando que o santuário de Deus são as pessoas e não os prédios. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Parece óbvio, mas esse entendimento é fundamental para a saúde doutrinária do cristão. Porque nós não estamos dentro do templo construído, mas isso não nos impede de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de orar, de refletir, de cooperar, de servir ao nosso Deus. Nós temos esse compromisso, é o nosso papel, o nosso testemunho. Irmãos, no item 1, cooperação madura e consciente, que tem como base o versículo 9. O versículo 9, que fala, fiel é Deus. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura e edifício. Lavoura, ou seja, o provimento de alimento
o provimento de energia, de produção de energia, o provimento do nosso sustento. Então, ele dá um tom enérgico no capítulo. Não pude falar a pessoas espirituais, mas a pessoas carnais. Porque os coríntios eram muito mais carnais do que espirituais. Então, ao passo que deveria estar oferecendo manjares, uma alimentação sólida, eles ainda precisavam do leite, porque eles não cresceram espiritualmente, eles não procuraram crescer na graça e no conhecimento, não amadureceram na fé. E isso é um problema sério para a vida cristã. Pessoas que estão na igreja há anos, mas ainda precisam conhecer a palavra, precisam aprender, precisam absorver as verdades bíblicas. É uma situação séria demais. Isso acontece quando as pessoas não fazem uma busca correta, não tem momento de estudar a Bíblia, de aprender, de procurar pedir que o Espírito de Deus os instrua, os faça entender a vontade de Deus. Então, achar que só podemos servir a Deus dentro dos templos é prova de imaturidade. Buscar manter-se fiel somente quando o templo está acessível é enganar-se a si mesmo. E quem é que engana a si mesmo? Ninguém. É impossível enganar-se a si mesmo ou enganar a Deus. Né? A gente não pode dizer que somos o que nós não somos. A nossa mente, a nossa consciência vai nos falar isso, mas Deus também vai. Deus também sabe disso. A carnalidade imperava na igreja de Corinto. Mergulhada no partidarismo, inveja, discórdia, estavam disputando quem era mais espiritual, quem era menos espiritual. É o tipo da coisa que não leva a lugar nenhum. Isso só faz com que a igreja não prospere, com que a igreja não cresça, não evolua. Então, irmãos, vemos, não focaram no fim, se perdendo nos meios. Não focaram no fim, na finalidade, se perdendo nos meios. Discutir métodos, esquecendo-se da doutrina. Seria a mesma coisa. Paulo os exortou à maturidade, pela consciência de que somos tão somente cooperadores de Deus, exatamente no versículo 9. Lavoura e edifício, que eu tinha falado antes, né? Lavoura, o provimento da alimentação, edifício, as habitações, aquilo que é construído pela ação humana. E comparando entre lavoura e jardim. A lavoura produz alimentos, o jardim é para ser contemplado, é bonito, é uma coisa que é para enfeitar. Mas a lavoura é básica. Então, se você planta flores, temos um jardim lindo, maravilhoso. Mas se você planta, se há plantações de legumes, de verduras, de cereais, o que vai ser necessário para a nossa alimentação? São as flores ou são os legumes, as verduras, os cereais, a criação de animais, que é o caso da pecuária? É hora de pensar, né? Então, a igreja não é somente um jardim. A igreja tem que ser uma lavoura produtiva, que construa, que firme alicerces. E nós somos lavoura de Deus. Ele, como legítimo dono e provedor, se utiliza dos seus cooperadores, no caso Paulo e Apolo, dos seus obreiros, dos pastores, dos missionários, da liderança, mas a obra
é de Deus, não é do pastor, não é do diácono, não é do líder, não é do missionário, a obra é de Deus. Nós somos todos instrumentos para servir ao nosso Deus. Vejamos aí, há plantadores e cultivadores, mas só há colheita porque Deus dá o crescimento. Então o que Deus faz? O impossível. Alguém provém chuva? Alguém provém ventos? Não, vem de Deus, vem da natureza, e é a natureza que Deus criou. O crescimento é uma garantia que só Deus pode dar. É por isso que podemos fazer a nossa parte e descansar nele. Nossa esperança está no Senhor. Por mais difícil que sejam as provações que estejamos vivendo, a nossa esperança está no Senhor, está no nosso Deus. É Ele quem provém, é Ele quem providencia, é Ele quem nos capacita. O nosso Deus, o Senhor de tudo, o Senhor de todas as coisas, o Senhor do universo. Construção adequada e convicta, baseada nos versos 10 a 15. Antes disso, vemos aqui comunhão, santificação, testemunho. Comunhão, santificação, testemunho. São bases que vão nos fazer viver essa cooperação madura e consciente. Construção adequada e convicta. Paulo usa a imagem de um edifício no versículo 9 e passa a falar sobre construção. Como que se constrói? Qual a base que se usa para se construir um edifício, uma casa? Firmada em quê? Na areia? Na rocha? O que seria mais seguro? A areia ou a rocha? Ou a argila, que é o barro? Seria a rocha? Seria a argila? Porque é um alicerce que vai estar mais fixo e vai evitar de que haja um desabamento. E quem é esta rocha? É o nosso Deus. Essa rocha é o nosso Deus. Então ele um lançador de alicerces. Essa era a característica do seu ministério. Ele era um missionário. Ele semeava, ele espalhava a semente. Só que essa semente vinha crescendo a partir da continuidade da obra. E essa obra é de Deus. E é Ele quem faz a obra crescer, usando as pessoas ungidas, chamadas para o ministério. Um plantador de igrejas, ele estava viajando, ele estabeleceu o alicerce e a construção continuava. Paulo pregou e ensinou sobre Jesus Cristo, o único fundamento. Nenhum outro poderia ser lançado. Verso 11. Cristo é o fundamento da igreja. A solidez de uma construção está no seu fundamento. Por isso, o apóstolo Paulo foi tão enfático. É em Cristo que se constrói. E não se tratar apenas de construir, mas de construir condignamente. Ou seja, de fazer uma construção sólida, segura, uma construção que realmente vá permanecer, sem correr o risco de desabar. Então a forma como se faz a construção é importantíssima, porque a obra de cada um se manifestará. Versículo 13, sobre o alicerce poderá ser construído ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Versículo 12, chegará o dia da avaliação, quando o fogo testará a obra de cada um.
versículo 13. Então, essa avaliação é Deus quem fará. O fogo é o quê? O juízo final. Serão recompensados aqueles cujas obras permanecerem. Versículo 14. As obras que se queimarem evidenciarão o prejuízo dos seus construtores, embora salvos. Ou seja, serão menos galardões a receber. Paulo não está classificando como construções, mas sim como inadequadas. Isso nos permite dizer que podemos apresentar a alguém uma mensagem parcial do Evangelho. Falar da salvação sem falar de Jesus. Falar do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, mas não falar que temos que ter compromisso com Jesus. Isso é uma mensagem parcial. Ou seja, não é completa. Então, esse entendimento inadequado, fraco, insuficiente da verdade de Deus, ele não leva a uma obra completa. Ainda bem que o que salva é o fundamento, Cristo, e não as nossas obras. A salvação é uma garantia da misericórdia divina e não do resultado das mãos dos construtores. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Onde está? Efésios 2, versículos 8 e 9. A salvação é pela graça. Jesus nos outorgou essa salvação. A graça de Deus providenciou isso. Não foi o meu esforço, não foi o seu esforço, não temos participação nenhuma. As nossas obras são uma consequência da nossa vida cristã. Os construtores que trabalharem mal, mas que forem fiéis, serão salvos. Versículo 15. Todavia, as suas realizações não servirão para nada, pois serão consumidas pelo fogo. A falta de convicção espiritual é prova de imaturidade, diante da qual as construções serão de madeira, feno ou palha. Lamentavelmente, há muitas cujas construções, embora sobre o alicerce correto, não subsistirão. Firmou-se no alicerce correto? Sim, mas não teve o devido crescimento. Concluindo então esse item 2, cooperação madura e consciente, que gera crescimento espiritual. Cooperação madura e consciente, crescimento espiritual. E isso nós só conseguimos obter a partir da nossa comunhão com Deus, da comunhão com a igreja, né? Apesar dessa comunhão hoje estar acontecendo de forma virtual, ela não deixou de existir. Estamos presentes. Prova disso é o que eu estou fazendo aqui. Então nós temos essa realidade, esta verdade, essa adequação a esse momento tão grave que o nosso planeta está vivendo. O item 3, habitação protetora e sagrada. Versículos 16 a 17. Né? Vamos um pouco além. A ideia do contexto de ler todo o capítulo 3. É bem verdade que por nós mesmos não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho. Nós não temos, por nossas forças, fazer. Por isso vale a pena lembrar que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Em 2 Coríntios 4, versículo 7. Paulo levanta uma questão provocativa.
importante. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Versículo 16. É como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo, ou seja, de ser santuário do Altíssimo, habitação do Espírito Santo. Paulo falou isso aos coríntios, sim, mas ele está falando também para mim, para você, para todos nós, porque isso se aplica na nossa vida. Isso está presente no nosso dia a dia, para que nós possamos refletir bastante sobre a nossa vida, sobre o nosso testemunho, sobre o que a gente está fazendo. Igreja é muito mais do que templo. Igreja é gente habitada pelo Espírito Santo. Por isso é que a igreja nunca fecha. Prédios, construções dedicados para adoração a Deus, por mais lindos, suntuosos, maravilhosos que sejam, podem ser fechados ou até destruídos. Mas nós somos a igreja. Então nós somos a igreja presente. A igreja são as pessoas. Os santuários, os prédios são um local onde nós nos reunimos. Mas a igreja somos nós. A proteção da igreja é o Senhor. Ele é o guarda de Israel, como diz lá no Salmo 121. A presença do fiel protetor faz do santuário algo sagrado. Verso 17. O santuário, nós. Este ensino é recorrente na carta. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, versículo 10. Paulo nos chama à santificação. A expressão não sabeis é utilizada 10 vezes em 1 aos Coríntios. Isso é uma exortação para que eles se conscientizassem de que eles estavam tendo atitudes erradas diante de Deus e que precisavam corrigir, se consertar, que Deus não estava se agradando daquilo que eles estavam fazendo. Isso está em 3,16, 5,6, 6,2, 3,7, 15, 10, 19 e 9, de 13 a 24. Como Deus ama a sua igreja. Como Deus ama a sua igreja. É um infinito amor. Um grande amor. Já falado outras vezes em outras aulas. E várias vezes nas pregações, né? Nos cultos. Trabalhar para destruí-la é chamar para si a disciplina divina. Trabalhar para destruí-la, divisão, destrói a igreja. Isso atrai a ira de Deus. A disciplina de Deus vem primeiro. Então Deus vai se posicionar assim em relação a esse fato. A presença protetora e sagrada age poderosamente, pois o nosso Deus é fogo que consome. Hebreus 12, 29. Aqui já são outras passagens
bíblicas que também tratam desse tema. Na segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre santidade, ele volta ao assunto. E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como ele disse, habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Segundo aos Coríntios 6,16. O autor dos Hebreus também trata sobre esse tema, quando diz: porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus. Casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Hebreus 3, de 4 a 6. Para pensar e agir. Ficar em casa durante a quarentena é fácil? Não é. Nós tivemos que nos reconstruir, que refazer o nosso modo de vida. Ou seja, ficar saindo na rua só para fazer o necessário. Impedidos de participar de cultos coletivos presenciais, passar em frente ao templo, é triste. Mas nós vamos descumprir as medidas sanitárias? Iríamos fazer aglomerações para nos contaminarmos por esse vírus tão perigoso? O que seria mais viável? Preservar a nossa vida, a nossa saúde física, esse distanciamento social, e mantendo a nossa fé cristã, ou estar dentro da igreja para agir contrário ao que a Organização Mundial da Saúde propõe, recomenda. E antes da pandemia, dávamos valor ao privilégio da comunhão no mesmo espaço físico? A gente dá valor quando não tem, quando perde determinada coisa. Infelizmente é uma característica do ser humano, mas nós temos que manter esse nosso procedimento. Somos santuário de Deus. Uma vez que a igreja é gente, como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo? Comunhão? Indiferença? Também é para pensar. Como que estamos agindo? Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer construções adequadas. Como estão as obras das nossas mãos? Como diz lá no hino 367, nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal sobre ela der, há de resistir todo o seu poder. Nós precisamos ter a firmeza nessa rocha, que é o nosso Deus. Nós precisamos lembrar que igreja são as pessoas, que igreja é um corpo com muitos membros. Então, nós precisamos um do outro. Nós somos interdependentes.
O ser humano é interdependente porque um depende do outro. Nós não podemos achar que somos autossuficientes. Ninguém é autossuficiente. Nós somos solidários. Cristo deixou exemplo de solidariedade, não de egoísmo. Então vejamos aqui, convicção firme na palavra de Deus, a rocha firme e segura. Construção de habitação protetora e sagrada. Cristo é o alicerce de toda obra. Cristo é o alicerce da obra, é o alicerce da nossa vida. Nós não devemos jamais perder a noção disso. A igreja não fecha. O templo pode estar fechado, mas a igreja estará presente toda vez que nós, os servos de Deus, estivermos cumprindo a nossa missão. Oremos então, irmãos. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pela tua bênção, pelo teu poder. Muito obrigado, meu Deus, porque tu permitiste, ó Pai, chegarmos até aqui, ó Pai, estarmos desenvolvendo esta aula, Senhor. Toma-nos nas tuas mãos. Muito obrigado porque tu pudeste me usar. Toma nas tuas mãos a nossa vida. Toma, Deus, os nossos familiares. Visita aqueles irmãos enfermos, Senhor. Ministra a unção da cura, Senhor Deus, a unção de alegria nos enfermos, a unção de alegria, Senhor, para aqueles que estão com seus corações e mentes entristecidos. Ó Pai, toma-nos nas tuas mãos, meu Deus. Abre as portas para todos aqueles que precisam, Senhor, de um emprego, por todos aqueles, ó Pai, que estão com dificuldade. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, do teu povo, Senhor. Tem misericórdia de todos os nossos irmãos, da nossa igreja. Tem misericórdia do nosso país, ó Deus. Ó Pai, toma-nos nas tuas mãos. Seja, ó Deus, com a nossa querida professora Jália. Abençoa a sua vida, meu Deus. Abençoa os seus familiares. Dá a eles, ó Deus, a tua direção. Abençoa-nos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder manifestado, ó Deus, em nossas vidas a cada dia, Senhor. Nós louvamos, ó Pai, nós engrandecemos o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.